Reviravolta em Brasília, defesa de Jair Bolsonaro descobre uma brecha no julgamento dentro do STF que pode salvar Jair Bolsonaro e também o povo brasileiro para 2026, pessoal. Nós vamos ver isso aqui agora. O jurista Jeffrey Schickini vai trazer isso aqui agora porque acabou de ser descoberto aqui uma brecha nesse julgamento e Moraes, Dino e o Zanin não contavam com isso. Eles estão apavorados porque agora a defesa pode virar totalmente o jogo e esse julgamento de Bolsonaro pode ser um tiro no pé da esquerda e pode fazer Bolsonaro eleito em 2026. Nós vamos ver tudo isso aqui. Antes de mais nada, dá um like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, pessoal. Se você não está inscrito nesse canal, tá perdendo tempo. Olha que excelente notícia, o Jeffrey Schickini vai trazer aqui, ainda resta uma esperança e é uma grande esperança, pessoal. Veja isso aí e voltamos em seguida. Perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. E agora? Bolsonaro foi condenado a pena de 27 anos de reclusão a ser iniciada em regime fechado. Vai iniciar o cumprimento da pena? Não. A tristeza dos petralhas, ainda há um recurso, eu quero colocar aqui na tela para vocês. O que diz o regimento interno do STF? Vou colocar aqui para vocês, artigo 333 do regimento interno do STF. Diz exatamente o seguinte: cabem embargos infringentes à decisão não unânime, é o que nós temos aqui. A decisão, ela não foi unânime. O Fux votou para absolver Bolsonaro. Que julgar procedente ação penal. É o que aconteceu. Tivemos aqui uma decisão não unânime que julgou procedente a ação penal. O que significa, gente, isso daqui? Significa que agora a defesa do Bolsonaro poderá fazer um recurso, esse que nós colocamos aqui, chamado de embargos infringentes. Esse recurso faz com que essa sentença, não deixa de ser uma sentença, essa decisão, seja remetida ao plenário, para que o plenário decida em definitivo. Nós estamos aqui na primeira turma. A primeira turma, por maioria, deu 4-1, condenou o Bolsonaro, mas esse caso não termina na primeira turma. Como eu disse para vocês, perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Cabe agora, em razão da divergência do Fux, em razão do voto do Fux, que absolveu o Bolsonaro, cabe esse recurso. A questão é, pessoas estão dizendo e dirão, tá? Vocês ouvirão, tá? Desce um pouquinho, por favor, parágrafo único. Vocês ouvirão que não caberá embargos infringentes. Não caberão embargos infringentes, porque só teve uma divergência. Ah, pode descer um pouquinho ali, ó, parágrafo único. Só que, olha lá, para aí. O cabimento, olha lá, calma lá. Foi apagado ali, ó. O cabimento dos embargos em decisão do plenário depende... Opa. Aí vamos de novo. Esse foi apagado e virou esse parágrafo único aqui. O cabimento dos embargos em decisão do plenário depende da existência de, no mínimo, 4 votos divergentes. Nós não estamos no plenário. Nós estamos em uma turma. Então, segundo o regimento interno, havendo uma divergência. É exatamente isso que diz. Olha lá o 33 caput. Sobe um pouquinho para mim. No 33 caput. Olha lá o que o 33 caput diz. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime. Ele não está dizendo a decisão que tem 2 divergências. Nada disso. A decisão não unânime. Então, este caso não termina na primeira turma. Este caso tem que ser remetido ao plenário, porque é isso que diz a norma, tá? Só que esse recurso ele será dirigido ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele poderá bater no peito e dizer, não, tem que ter mais de uma divergência.
o que não é exigido pela lei. Agora, fato é que o Fux quer que esse caso vá para o plenário. O Fux tem moral suficiente para exigir que esse caso vá para o plenário. E os ministros da segunda turma também querem que esse caso vá para o plenário. Então agora, o grande problema será no racha que existe dentro do STF por causa desse golpe que foi dado com essa decisão hoje, uma farsa. Então o problema será o racha. O que o Alexandre de Moraes vai fazer? Ele vai, ao receber o recurso, enviar o caso para o plenário ou vai bater no peito e vai dizer que não cabem embargos infringentes e vai transitar em julgado e mandar o presidente Bolsonaro para o presídio para cumprir pena? Porque se o Moraes disser não cabem embargos infringentes, contrariando a norma, e não conhecer os embargos infringentes, o caso transita em julgado, Bolsonaro inelegível e inicia o cumprimento da pena. Agora, o correto, é isso que eu estou falando para vocês. O correto, agora não sei se vale o correto nesse processo. O correto, segundo eu mostrei para vocês, o jogo dentro das 4 linhas, aquilo que exige-se em um Estado democrático de direito, é que esse caso vá para o plenário. E se for para o plenário, não termina esse ano. Não tem como terminar esse ano. Nós já estamos na metade, praticamente, de setembro. Se esse caso for para o plenário, um processo de 78 terabytes, não tem como os demais ministros, os outros 6 ministros, tomarem conhecimento de todo o processo. Então vão precisar de tempo para analisar esse processo e a discussão no plenário pode estender até para 2027. Então, gente, Bolsonaro está condenado a 27 anos de prisão, mas ainda não acabou. Não transitou julgar. Então, a dúvida das pessoas. Bolsonaro inicia o cumprimento de pena hoje? Não. A pena só se inicia depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso. Enquanto houver a possibilidade de recurso, ainda não inicia o cumprimento da pena. Então, Bolsonaro não inicia hoje o cumprimento da pena porque ainda cabe em recurso. Tem embargo de declaração, que é no caso de omissão, contradição. Tem embargo de declaração e também, eu entendo que pelo que eu mostrei para vocês do regimento interno, artigo 333, cabe também recurso de embargos infringentes para o plenário. Só iniciará o cumprimento da pena se for condenado em definitivo, ou seja, foi condenado por maioria e não couber mais recursos. Aí inicia o cumprimento da pena. Eu entendo que cabem embargos infringentes e que esse caso tem que ser remetido para o plenário, que é o que o Fux deseja e os demais ministros desejam. Esse é o resumo do que aconteceu hoje. E eu digo, perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Tem muita água para rolar ainda. Essa foi a decisão com relação ao Bolsonaro. Pois é, e não para por aí, pessoal. Tem mais, tem mais. Olha só, o Deltan Dallagnol, aquele que colocou o Lula ali na cadeia, juntamente com o Sérgio Moro, ele vai trazer um outro lado da história. Por quê? Aquele voto do Fux pode ter sido uma grande reviravolta aí para a direita no Brasil. Por quê? Sabe o que vai acontecer? O Fux vai se aposentar daqui a pouco. E aí ele deu esse voto justamente para salvar e lavar a alma do povo brasileiro. Olha só o que aconteceu depois desse voto do Fux. Um jurista mostrou aqui que tudo pode mudar apenas por causa desse voto. Preste atenção aí, o Deltan Dallagnol vai trazer, voltamos em seguida. O voto de Luiz Fux pode salvar Bolsonaro e eu vou te explicar como nesse vídeo. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou responder uma das perguntas que eu mais tenho recebido aqui no canal desde que o Bolsonaro foi condenado a uma pena absolutamente injusta de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado. E a questão é, o voto do Fux pode mudar alguma coisa? O voto do Fux cria alguma saída, alguma solução para o caso Bolsonaro? Como que esse voto ajuda o Bolsonaro, hein? Bora lá então, pessoal, porque hoje eu vou mostrar para vocês como apenas um voto divergente é extremamente importante em um julgamento de cartas marcadas e uma verdadeira farsa jurídica como foi esse julgamento do Bolsonaro. Acompanhe então aqui comigo o que saiu na coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo. Como o voto de Fux pode fornecer uma saída para reverter a condenação do Bolsonaro no STF.
Aqui, gente, a saída que o voto do Fux oferece tem dois aspectos, um jurídico e um político, os dois conjugados. O jurídico é o fato de que o Fux reconheceu várias nulidades no processo contra o Bolsonaro. Pensa aqui comigo o seguinte, é como se um processo ou julgamento ele fosse uma construção com um pilar, uma viga e uma coluna de sustentação central, tá? Um pilar, uma viga central. E essa viga central se chama validade do processo. Quando essa validade é atingida, ou seja, quando o processo é nulo, cai essa viga e cai todo o processo, tudo vai por água abaixo, tudo derrete, tudo é destruído, não fica pedra sobre pedra. E o Fux apontou 3 nulidades, cada uma delas já suficiente para desabar esse pilar e desabar todo o processo. Então o Fux reconheceu várias nulidades no processo e ao reconhecer essas nulidades, ele plantou uma sementinha que pode crescer e desabrochar lá no futuro se, e aqui entra o elemento político que precisa ser conjugado com o jurídico, se o cenário político for favorável, com uma vitória da direita para presidente e com uma vitória da direita no Senado Federal em 2026. Olha aqui o raciocínio que está perfeitamente correto que foi exposto nessa coluna. Isso porque, com a atual composição do Supremo, dificilmente alguma dessas nulidades seria aprovada no plenário ou na turma, assim como os embargos que a defesa vai apresentar nos próximos meses. Mas caberá ao próximo presidente nomear pelo menos três novos ministros do STF. Se for um aliado do Bolsonaro, tudo muda. Um dos instrumentos previstos no regramento da Corte para casos de processos já decididos no tribunal é a tal da revisão criminal. Isso existe para todo o processo, gente. Em qualquer instância, em qualquer julgamento, existe essa figura da revisão criminal. Você revisar um julgamento já feito. Aplicada quando surge um fato novo ou se constata uma violação à norma legal, como, por exemplo, se há uma condenação por furto, mas se conclui que, na verdade, se tratou de uma invasão a domicílio. Ou seja, olha aqui, presta atenção, quando existe uma violação à norma legal, que foi exatamente o que o Fux disse que existe, decretando aí nulidades no julgamento. Nesse caso, de acordo com o regimento interno do Supremo, a decisão caberia ao plenário, que hoje tem uma maioria contra Bolsonaro. Vocês entenderam, pessoal? A vitória de um presidente de direita em 2026 é importante não só para tirar Lula e o PT do governo, ela é importante porque o próximo presidente ele vai simplesmente indicar três novos ministros do Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria do Fux em 28, Carmen Lúcia em 29 e Gilmar Mendes em 2030, mudando a composição da corte por décadas. E é essencial que os 3 próximos ministros, que vão ficar décadas lá, sejam juristas de verdade, comprometidos com a honestidade, com a técnica e não com a política. Comprometidos com a aplicação técnica da letra da lei e da Constituição e não com as suas vontades pessoais, fontes, vozes na minha cabeça ou ainda com convicções e conchavos políticos. Esses 3 ministros, junto com André Mendonça e Nunes Marques, eles podem formar uma nova maioria para reverter completamente a condenação do Bolsonaro. E mais, todas as condenações dos réus do 8 de janeiro. E o voto do Fux permite isso, porque ele reconheceu nulidades. Ele reconheceu que o processo inteiro é nulo, de pleno direito. Ou seja, ele derrubou aquela coluna central, aquela viga central que sustenta o processo. E se mais gente concordar com ele, tudo vai para baixo. Tudo é destruído. E juízes podem reconhecer nulidades de ofício, ou seja, por iniciativa própria, a qualquer tempo. Então, gente, essa nova maioria do STF, ela pode olhar para trás e dizer, olha, tudo isso aqui era nulo, as coisas não se sustentam. Olha só aqui, ó. Nesse cenário, junto com o Cássio e Mendonça, seriam ao menos 5 magistrados alinhados à direita. Assim, bastaria o voto de algum outro ministro de posição mais volátil para formar a maioria e reverter o processo. Uma mudança de entendimento da Corte também poderia ocorrer por forte pressão política. Se o PL ou a direita conseguirem a maioria das vagas e disputa no Senado no ano que vem, o impeachment, hoje impossível, passa a ser uma alternativa viável. Ou seja, a gente assim esperança. E a gente nem precisa esperar até 2030 para essa nova composição do Supremo acontecer. A gente pode ter uma mudança já em 2027 se a gente tiver a maioria do Senado que avance o impeachment constitucional de ministro do Supremo. Porque só isso pode fazer com que os ventos da política, os ventos de Brasília mudem no tribunal e conduzam as naus aí em novas direções. A Malu Gaspar, ela foi certeira aqui nesse ponto aqui, ó. Por ora, nenhuma dessas condições está posta. Mas não faltam precedentes de guinadas do Supremo em outros julgamentos relevantes. Agora eu quero ver a sua opinião. Você acha possível a anulação da condenação do Bolsonaro no futuro?
Me conta aí a sua opinião nos comentários. Pois é, pessoal, e tem mais. Aí, de acordo com o que está acontecendo ali em Brasília, toda a reviravolta, agora a anistia, né? A anistia aos presos políticos e também ao Jair Bolsonaro para concorrer em 2026, começou a andar. As coisas começaram a andar ali, os parlamentares estão fazendo pressão no Hugo Mota e olha só o que aconteceu. O deputado Gustavo Gaia vai trazer aqui, olha só, o Lula, pessoal, está apavorado e tomou uma medida ali, uma atitude inédita para poder barrar essa anistia, porque ele está vendo que parece que ela vai passar e as coisas vão andar nesta semana agora. Confira aí o Gustavo Gaia e voltamos em seguida. Eles sabem que essa semana a gente vai chegar na voadeira. Sim, nós vamos chegar pegando pesado pela anistia. Nós já temos a maioria dos votos. O Hugo Mota já falou que quer pautar a anistia e não tem como fugir mais. Depois dessa condenação do Bolsonaro, a percepção do povo brasileiro é que isso é simplesmente a maior injustiça já feita. Então nós vamos sim avançar com a anistia. O governo ficou com medo. O governo ficou com medo e decidiu reagir. E ele vai reagir, obviamente, como sempre, tentando comprar pessoas e ameaçando outras. Eu vou te explicar. Hoje você vai entender claramente por que eu tomei uma decisão que, na época que eu tomei minha equipe, quem anda comigo pensava assim, cara, você vai acabar isso, você está acabando com a sua carreira política. Se você fizer isso, você nunca mais vai ser reeleito. Não faça isso. Mas eu não conseguia continuar fazendo. Eu tive que parar. Eu sou o único deputado no Brasil hoje que não usa emenda. Eu teria direito a usar, acho que 40, 50 milhões por ano, distribuir dinheiro, pagar de Papai Noel com o seu dinheiro, tá? O seu dinheiro que é arrancado de você através de impostos e tributos, num país que tem o maior imposto do mundo. Eu poderia pegar esse dinheiro e sair por aí, distribuindo dinheiro aí no estado de Goiás para comprar voto, para fazer o que eu quisesse. Eu decidi não encostar nesse dinheiro. Sabe por quê? Porque eu tomei um nojo desse dinheiro tão grande. Esse aqui, ó, olha isso aqui. Governo Lula faz ofensiva contra a anistia e paga 3,2 bilhões em emendas. Olha o que ele vai fazer. Ele vai usar mais uma vez emenda para comprar deputado e senador. Como? O deputado destinar emenda, mas fica travado. Ele vai e libera, e a emenda desse deputado vai lá naquele vereador, naquele prefeito, ou para aquela entidade que ele quer, e aí o vereador usa, o deputado vai usar isso, obviamente, para ter voto e tal. Esta é a maior, principal, mais podre forma de manipulação do Congresso que existe, através das emendas. Emenda tinha que acabar. O Brasil só vai avançar como um país com possibilidade de se tornar um país de primeiro mundo o dia que acabar essa porcaria de emenda. Deputado federal e senador não tem que ter dinheiro para distribuir. Nós temos que fiscalizar e legislar, representar as vontades da nossa base e votar de acordo com elas. E não distribuir dinheiro dos outros. E olha o que vira. Isso aí é podridão. Agora que tem mais. Tem duas formas de se controlar os deputados. Através de emenda, então você pode ter certeza que esses deputados que não votarem aí, que se dizem de direita ou centro e não votarem em favor da anistia, tá aí o porquê, ó. Tá aí. Aí o povo vai e vota em deputado que fica distribuindo emenda como se isso fosse um sinal de um bom parlamentar. É o oposto. É o oposto. Aquele parlamentar deputado que vive de distribuir emenda é porque é só isso que ele faz. Ele nem lê os projetos que eles votam. Calma, eu tô bravo com essa porcaria. Vou mostrar isso aqui agora. Governo mapeia cargos e ameaça demitir aliados de quem vota por anistia a Bolsonaro. Ou seja, os parlamentares, aquele fisiológico, podridão, mercenário do Centrão, não é todos, o Centro tem várias partes, tá? Mas eles vão lá e pedem cargos pro governo. Cargo no Correio, cargo no Banco do Brasil, cargo não sei aonde, cargo na agência tal, cargo... E aí o governo oferece esses cargos para controlar esse deputado. Tipo assim, olha, você vota exatamente o que eu quero ou eu vou demitir o seu pessoal lá que você colocou no cargo, tá? O que o governo está fazendo agora? O governo mapeia cargos e ameaça demitir aliados de quem votar por anistia a Bolsonaro. Olha que merda que é isso aqui. Não, me fala se isso aqui não é um fim. Nós vamos entrar, gente, numa batalha muito séria. Aí vocês ficam, rede social, rede social. Período pré-eleitoral, o deputado vai ter o deputado de centro, nos próximos dias, ele vai ter dois pesos na cabeça dele. De um lado, ele vai ter o governo tentando seduzir ele com emendas e ameaçando ele dele perder os cargos, certo?
Do outro lado, a única coisa que nós temos é a pressão nas redes sociais. É divulgar o nome desses parlamentares que votarem a favor ou contra a anistia, que votarem a favor ou contra a CPMI da toga. Vocês entendem que a importância que as redes sociais têm? Porque às vezes eu vejo gente criticando. É a única ferramenta que nós temos. Porque se o peso da pressão nas redes sociais for muito, ele supera a tentação da emenda e o deputado vota pela anistia. Agora, se não, o oposto acontece. Então, assim, eu fico muito... Eu não condeno quem usa emenda, mas eu entendi que a emenda é o câncer da política. É por causa da emenda parlamentar que tanta gente ladrão, que tanto ladrão vai pra política, que o cara investe 10 milhões, 20 milhões numa campanha para deputado federal. Não faz sentido. Só faz sentido se ele for roubar a emenda. Compra vereador, compra prefeito. A emenda mantém gente na miséria, porque a pessoa que sai da miséria, a emenda já não compra aquele voto. Então o deputado de emenda, ele faz questão de manter certas regiões na miséria. Miséria completa. É injusto para quem quer entrar na política. Se eu uso emenda, eu tenho muito mais vantagem do que quem quer se candidatar a deputado federal contra mim. Se você quer ser deputado, você já saiu perdendo, porque os deputados têm... Então, tem que acabar essa porcaria. Mas é emenda impositiva. Não existe isso. Tudo é controlado pelo governo. Pra você ter uma ideia, essas emendas aqui, ó, são impositivas. Que o deputado vai lá, destina, só que o Ministério do Lula trava. Aí ele condiciona o destravamento da emenda. Olha, você quer que sua emenda chegue lá? Beleza, sua emenda vai chegar, mas vota para manter as velhinhas presas, vota aí para manter a ditadura, que daí nós conversa. Porra, não tem como, cara. Eu sinceramente, não tem como. Me desculpe, eu sei que vai me prejudicar muito isso. Eu não consigo mexer com a emenda. Eu não fui eleito para distribuir dinheiro arrancado do povo. Eu fui eleito para fiscalizar, para legislar, para lutar pelos nossos direitos e não para distribuir dinheiro dos outros. O deputado emendeiro é o reducionismo do parlamentarismo no Brasil. Eles se reduziram a isso, eles nem leem projetos muitas vezes, cara. Eu não dou conta disso. Não é todos, eu não estou generalizando. Tem exceções. Tem muitas exceções. Mas o estrago que isso faz é imensurável. Pessoal, realmente as coisas que estão acontecendo ali em Brasília, muitas pessoas não estão sabendo, não está sendo noticiado na Globo, na Band, na CNN, eles não estão mostrando. Mas a verdade é que ainda existe uma alternativa, uma carta na manga para a defesa de Jair Bolsonaro, que pode fazer esse julgamento ser empurrado por mais 1 ou 2 anos. Pasmem os senhores. Por quê? De acordo com o que falou aqui o jurista, o Jeffrey Schickini, pela lei, se eles cumprirem a lei, né? Hoje em dia as coisas estão meio esquisitas no Brasil, mas se cumprirem a lei, apenas uma divergência, que foi a do Fux, é capaz de fazer esse julgamento entrar nos embargos infringentes ali de divergências e mandar ali para a Suprema Corte. E detalhe, os ministros da Suprema Corte ali, do plenário, eles querem que vá para lá. Porque, claro, pessoal, um julgamento que envolve toda a nação brasileira, você acha que eles vão querer ficar de fora? Eles gostam de aparecer. Os outros ministros que não fazem parte dessa primeira turma, eles estão se sentindo excluídos. Poxa, a gente queria também falar durante 11 horas seguidas e o Brasil inteiro assistir. Então eles estão fazendo de tudo para o julgamento ir para o plenário. E aí o que acontece, pessoal? O Jeffrey Schickini colocou isso aqui. Um julgamento no andamento normal indo para o plenário vai durar mais de 1 ano esse julgamento. Ou seja, se você ainda não observou, nós estamos falando desse julgamento ir lá para 2027, talvez. Ele atravessa o ano de 2026 todo e vai lá para 2027. Aí o pleito eleitoral já aconteceu. E sendo assim, o Bolsonaro poderia participar das eleições de 2026. Ou seja, é uma outra alternativa. A primeira alternativa seria, então, ser julgado esse embargo infringente aí de forma acelerada e o julgamento ser anulado. Essa seria uma alternativa. A segunda alternativa seria esse julgamento se estender, porque aí o Cássio Nunes pede vista do processo, fica 3 meses com o processo, aí o André Mendonça também pede vista, aí não sei quem, e a coisa vai enrolando, e vai lá para 2027. Aí o Bolsonaro pode participar das eleições em 26, e se ele for eleito, ele tem foro privilegiado. Aí muda tudo, aí vira uma salada.
E aí existe a terceira alternativa para salvar aí tanto o Bolsonaro quanto o povo brasileiro, que seria o quê? A anistia no Congresso Nacional. Se essa anistia passa, pessoal, aí muda tudo, tudo, tudo. O Lula está fazendo essa pressão, essa chantagem aí, segurando as emendas, né? O dinheiro aí que os deputados e os senadores mandam para os seus estados. O Lula está falando, ó, se votar contra a anistia, a favor da anistia lá no Congresso, eu não libero as emendas, né? Uma pouca vergonha. Aí agora virou aquela queda de braço entre o Executivo e o Congresso. Será que o pessoal ali da Câmara dos Deputados e também os senadores vão aceitar mais uma vez essa chantagem? Ora a chantagem vem do STF, ora vem do Executivo. Pois é, pessoal, esse é o Brasil que nós vivemos, onde temos um judiciário que, de acordo com o órgão internacional citado pelo ministro Fux, é o judiciário mais parcial do mundo, só perdendo para a Venezuela. Foi o que citou o Fux durante o seu voto. Ele falou, né? Tá aí, por exemplo, você jogar no Google aí e você pesquisar parcialidade do Supremo Tribunal. Você vai ver, tem um ranking de 142 países. O Brasil está em último e a Venezuela vem em penúltimo. Uma grande vergonha. Vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido para se inscrever. Por que é muito importante se inscrever, pessoal? Porque nós estamos numa luta, numa batalha aqui, nós precisamos de reforço e você vai vir reforçar esse time. É gratuito, não paga nada e você vai estar ajudando o Brasil. Já que hoje a gente não pode encher Brasília, colocar lá 1 milhão de pessoas lá para poder falar o que a gente pensa, então aqui pelas redes sociais nós podemos fazer isso. Nos ajude aqui, pessoal. Se inscreva, porque aí nós vamos chegar a mais pessoas e a nossa voz vai chegar a mais pessoas e aí todos vão saber da verdade. Pessoal, o jogo não está perdido não. Não é tempo de jogar a toalha. Vamos continuar. Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.